Oi, pessoal. Então, eu decidi fazer este outro vídeo aqui, porque no primeiro não foi gravado o áudio, né? Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu estou passando o vídeo de uma maneira acelerada, né, para ganhar tempo, e foi explicando aqui cada coisa que aconteceu no vídeo, tá? Então, o vídeo aqui, eu primeiro mostrei a montagem pronta, né? Abri essa montagem aí. O vídeo, ele acelerado dessa maneira aí não vai nos atrapalhar, porque o computador que eu estou usando ali, ele é um pouco lento, né? Então, a imagem principal vai ser essa daqui, que é a imagem onde nós temos, né, as opções padrão, de A0, A1, A2, A3 e A4 no formato ISO, que é a norma internacional de padronização, né? Então, pessoal, a partir daí, a gente, se quiser encontrar outros formatos de folha, é só clicar ali em procurar, né? Ou clicar ali em tamanho personalizado de folha para você criar uma folha do tamanho que você quiser, por exemplo. Eu quero uma tamanho A00, né? Que é maior do que A0. Dá para fazer por ali. Então, pessoal, a gente clica com o botão da direita no espaço da folha ali e a gente abre essa janela, onde nós temos a escala, a gente tem ali o tipo de projeção, primeiro diedro, segundo diedro, e a gente também pode alterar o formato da folha por aqui. Então é uma opção fazer isso também dentro do ambiente de desenho, né? Então, ali, ó, escolhi o primeiro diedro. Toda vez que você alterar a folha, dá uma conferida para ver se está no primeiro diedro, porque a BNT exige o primeiro diedro, não o terceiro. Aqui uma outra coisa, né? A gente tem aqueles dois botões ali, 3 vistas padrão e vista de modelo. Eu cliquei em vista de modelo porque 3 vistas padrão, ele coloca 3 vistas de uma peça e geralmente, né, não fica muito bom. É melhor fazer isso manualmente. Às vezes você não quer a vista lateral esquerda, né, que fica lá do lado direito. Então, às vezes, né, você altera isso daí. Eu geralmente uso sempre a vista de modelo. Se você tiver interesse, né, dá para você criar um template com essas 3 vistas padrão e o formato, a disposição dele na folha vai ficar como você quer, tá? Aí, pessoal, não consigo ver a peça, então eu venho aqui e clico para visualizar a peça, né? Para visualizar já ali no momento onde eu estou desejando colocar a peça. Está me mostrando uma vista isométrica, né? E o tipo de exibição aqui para isométrica, geralmente a gente escolhe coloridinho, né? Para a pessoa ter uma noção mais exata do que vai acontecer ali na minha representação, né? Quando eu imprimir. Então, posiciono a peça, estou posicionando ela não bem no centro. E aqui, pessoal, interessante, ó, que quando a gente coloca as peças na folha, a gente geralmente ah, dá prioridade para colocar a peça como uma peça com a escala da folha. Porque aí, quando eu coloco essa representação, eu não preciso me preocupar em escrever a escala toda vez, porque geralmente aparece lá na nossa legenda, né? E essa escala da folha, ela vai automaticamente alterando conforme você altera a propriedade. Lembra aquela janelinha onde tinha o primeiro diedro, o terceiro diedro? E eu mostrei ali agora há pouco, então ali também eu altero a escala da folha. Se na mesma folha eu vou usar escalas diferentes, aí sim, eu escrevo, né, qual é a escala que eu usei. Tá? Então, estou usando ali o boleamento automático. A vantagem do boleamento automático é que as peças que estão repetidas, elas não são boleadas, não criam balões duplicados. Por exemplo, eu tenho aqueles dois conjuntos ali que usam as mesmas peças, mas mesmo assim, né, ele não colocou o item 9 duas vezes, colocou uma vez só. Agora eu estou criando, então, uma vista de detalhe, né?
E aqui, pessoal, achei que essa vista de detalhe não ficou grande o suficiente para mostrar, né, para a pessoa que está interpretando o que tem ali. Então, eu vou alterar esse detalhe aí, tá? Esse detalhar. Aí eu alterei aumentando, né, a escala. A escala era 1:5, e foi para 1:2, né? 1:2 é maior do que 1:5, né, pessoal? 1:2 é 0,50, 1:5 é 0,20. E aqui então, pessoal, do outro lado, eu vou fazer também uma vista de detalhe, mas se fosse, né, para eu produzir isso daí numa empresa, se eu fosse fazer esse trabalho aí profissionalmente, eu não faria os 2 detalhamentos, porque eu conseguiria com um detalhamento só mostrar tudo que eu gostaria, né? Mas na atividade que eu pedi para vocês, eu pedi 2 detalhamentos para você também, né, praticar mais. Nunca deixe, pessoal, letras, palavras, cotas dentro da área de desenho, tá? Quando você tem um desenho principalmente colorido ali. A não ser que não tenha opção mesmo, né? Agora, em anotações, pessoal, estou alterando a fonte para uma fonte que é aceita pela ABNT. Então, você vai digitar ali SW, né, de SolidWorks, e você vai fazer isso para todas as instâncias que usam fontes, né, que usam palavras, caracteres, então dimensões também, né, porque aqueles números que aparecem ali nas cotas também precisam de fontes, né? Então, estou alterando todas as fontes para este modelo aí. Tá? Alterando todas elas para essa mesma. SolidWorks ISO 1. Aí a minha fonte ela vai ficar, né, semelhante àquela da caligrafia técnica que vocês aprenderam lá no comecinho do ano. Tá? Então, o detalhe B, aquela letra B também, eu tirei, né, dali. E agora, pessoal, vou fazer... o primeiro eu fiz o boleamento automático, né? O próximo ali eu vou fazer manual. Agora, eu estou inserindo a tabela de materiais. Essa tabela de materiais, pessoal, vai trazer as informações que você fez tanto na peça quanto na montagem, né? Neste caso aqui, a descrição, como eu não tenho nada, eu vou simplesmente apagar, né? Eu vou excluir. Ó, vou procurar excluir coluna. Isso aí. E vou organizar. É comum a organização ficar das tabelas, né? No canto inferior direito. Você pode reorganizar com as linhas ali das colunas, tá? E uma coisa que é comum também é que ele tem uma ordem decrescente, né? De cima para baixo, ou crescente de baixo para cima. Porque eu já expliquei para vocês que antigamente, né? Era mais comum assim para os desenhistas que faziam os trabalhos todos à mão, né? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar a posição desses balões que foram colocados automaticamente, né? O número 1 que aparece ali, ele está se referindo, olha, aquela aresta que tem lá do joelho, aquela peça que está lá embaixo, né? Então ela está muito ruim aí. Então eu vou colocar num lugar onde a pessoa que vai interpretar o desenho tenha mais facilidade. Ali seria impossível, né? A pessoa saber que por trás daquelas peças todas, a peça que estava sendo identificada era a peça knee, a peça joelho, né? Então, pessoal, aqui eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros balões, ó. Clicando, então, no balão 2, eu percebo que o que está sendo representado
é aquela peça móvel que está em cima da peça joelho, né? Então, eu vou colocar num local melhor, né? E as flechas são muito mais comuns. Aqui, pessoal, posso conferir também o número do item e o nome da peça para saber se está tudo certinho, né? Se por um acaso você remove uma flecha dessa daí, coloca em outro lugar, e o número muda, é porque você escolheu errado, né? Você não escolheu a peça correta. Agora, virou ali uma bolinha, né? Porque eu selecionei a face ao invés de selecionar a aresta. Sempre que eu selecionar a aresta, ele vai me mostrar uma flecha nesse balão de nota. Para as notas também, né? Notas escritas são desse jeito. Então, aqui é uma nota em forma de balão com números, né? Chamada de boleamento. Então, aqui eu estou explicando, pessoal, no vídeo, né, que a parte que está sendo representada aqui talvez fique melhor representada, né, melhor identificada pela face, e não... Só que aí, pessoal, tá vendo que a linha passa, né, por cima ali do detalhe. Então, eu vou alterar a linha magnética para que essa linha ela não fique, né, passando por cima de outros elementos, tá? E a linha magnética ali, então, né, que eu mostrei agora há pouco, você pode alterar a posição e o comprimento dela. Agora, estes números que estão apontando para os detalhes, eu vou tirar dali e colocar nas outras peças, né? Poderia somente remover essas flechas, né? Mostrando os detalhes lá. Mas eu decidi, então, fazer diferente, né? O que eu vou fazer aí com vocês? Eu vou, então, criar manualmente os balões para mostrar essa outra opção, tá? Então, eu estou aqui identificando quais são os nomes, né, dos elementos ali, porque agora eu vou olhar lá na tabela, né, para identificar quais são os números que eu preciso colocar aqui, né? Como está na mesma folha, ele vai trazer o mesmo número. Então, olha lá, só escolher direitinho a peça que eu quero, com um elemento ali que seja fácil, né? Uma aresta que seja fácil de ser identificada, que não fique entre duas peças. Olha ali, ó, só de movimentar o balão próximo àquela linha magnética, o balão já absorve, né? Já fica fixa na linha magnética, tá? Então, eu estou ali alterando a posição, né, da linha magnética. É muito importante deixar sempre os elementos todos, né, numa mesma linha. Isso daí dá um conforto para quem está interpretando. Olha lá, escolhi duas arestas de peças que não são confundidas. Ó, quando eu trouxe agora a linha magnética para cá, a linha já vinculou, né, aqueles balões a ela, tá? Só de trazer próximo ali. Eu estou reorganizando para que os balões fiquem com a mesma distância, tanto no conjunto quanto nos detalhes, né? Porque os detalhes estavam com os balões muito próximos da margem. E nunca, jamais, um balão ou qualquer informação pode ficar fora da margem, tá? Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Agora, esse número 1 aí, pessoal, olha, eu vou organizar ali diferente, vai ficar melhor, né? Dessa maneira aí, tá? Se você puder sempre organizar por fora, né? Sem passar em cima de nenhuma peça aí, é melhor. Olha, essa identificação A, ela ficou tão distante ali do elemento que eu fui obrigado a trazer para dentro do desenho, né? Esse detalhe A.
Como eu comentei com vocês, a gente evita, mas se não tiver jeito, a gente faz assim. Pessoal, sempre nas peças a gente busca esse tipo de exibição, que são as letras, as linhas ocultas visíveis, ou seja, as linhas tracejadas. Como eu estou representando somente, né, uma montagem, para a pessoa entender como é que vai ser, então, neste caso, pessoal, eu mantenho ela colorida daquele jeito, né? Criei uma nova folha e vou renomear essa folha. Depois eu vou dar o nome das peças que eu escolher para essa folha aí. Ou se tiver uma peça só, você dê o nome da peça ou o número da peça ali embaixo, tá? Então, eu estou escolhendo aqui as duas peças, porque na tarefa de vocês, vocês têm que apresentar duas folhas e em uma das folhas tem que ter, no mínimo, duas peças, né? Então, eu escolhi duas peças bem simples para eu fazer a cotagem, tá? Estou usando a escala da folha para aquela peça ali. E aí, eu não corro o risco de esquecer de marcar, né, a escala próximo da peça, porque cada peça tem que ter a sua escala, tá? Se elas têm todas a mesma escala, a escala da folha já supre. Agora eu estou fazendo aqui, pessoal, uma ruptura, porque no meio dessa peça não tem nenhuma novidade, né? Neste caso específico, nem nas extremidades, né? Poderia somente escrever que era lá no material um eixo, né? De tantos milímetros de comprimento e de diâmetro. Mas só para a gente treinar, né? Então, os eixos geralmente, né? Eles têm elementos lá nas extremidades. Aqui eu ensinei então a colocar a linha de centro, tá? Você pode escolher para colocar a linha de centro as duas linhas que onde essa linha de centro vai passar, né, no meio. Ou então você escolhe um elemento cilíndrico, né, neste caso aqui, e ele vai prolongar essa linha em todo o elemento cilíndrico. Então, foi isso que eu fiz aí. Ao invés de clicar em duas linhas, eu cliquei no meio. E agora eu estou fazendo a cota, né, desses elementos aí. Tá? E aparecem esses botõezinhos aí na cota, onde ele já deixa uma distância confortável para a pessoa interpretar, né? Tanto de um lado quanto na outra extremidade da peça. Então, estou afastando e também essas flechas não podem ficar juntas como elas estão. Então, nesse botãozinho aí, eu mudo a configuração da flecha, se não mudou sozinho, tá? Agora, então, eu estou clicando aqui, fazendo um balão para essa peça, só que ele não lembra da montagem que tinha antes ali, né? Então eu tenho que ver qual é o número que tinha dessa peça para eu colocar aqui também. Então eu altero aqui, ó, em texto do balão. Coloco o valor que eu quero, tá? Em mais propriedades eu vou agora eliminar, né, essa essa seta que tinha aí, né, essa linha com a flecha. Aí ficou só o balãozinho ali do lado. Agora eu vou escolher um outro elemento, vou escolher aquele pino que está ali, né?